como viver o meu propósito de vida nessa terra, segundo o meu chamado, conforme a minha identidade. Graça e paz, aqui é o pastor Clemildo, e que Deus em Cristo Jesus possa estar te abençoando poderosamente por meio desta palavra. Gênesis capítulo de número 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Sua caneta e vamos anotar algumas dicas importantes aqui de como viver o nosso propósito nessa terra. E eu quero compartilhar pelo menos aqui 3 dicas. Vamos falar nessa tarde sobre identidade. O que é a identidade? Identidade é aquilo que você é. E na sua identidade tem algumas características, algumas definições, algumas qualidades. E na identidade identifica o ser que a pessoa é. Vou deixar um exemplo aqui claro. Na minha identidade revela o meu nome, revela a data de nascimento pelo qual eu nasci, o dia, o horário. Então a identidade é aonde que se encontra as identificação do ser vivente. Deus nos criou, Ele nos fez com a sua identidade, uma identidade de filho. Então Deus, Ele pega o pó da terra, o barro, e Ele começa a formar o homem. Ele começa a dar forma ao homem. E o que Ele usa para definir, para formar o homem? Ele usa a sua imagem. E qual é a imagem de Deus? Porque Deus é Espírito, Deus é invisível. Mas o que Ele usa? Ele usa Yeshua, que significa Jesus no hebraico. Começa ali a moldar o homem segundo a imagem do seu filho. É o que o texto relata. E criou Deus, o homem, a sua imagem. Qual é a imagem de Deus, senão a do seu Filho Jesus Cristo? Porque Deus, Ele é poder, Ele é glória, Ele é Espírito. Ele não tem uma forma. Deus é Deus. Mas a forma de Deus é o seu Filho. E criou Deus, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Então Ele usou ali Jesus para nos fazer. E usando a forma de Cristo, que era o seu Filho, Ele então forma o homem. Ele dá uma identidade para o homem. E Ele sopra em suas narinas o fôlego de vida. E ali se encontra o DNA de Deus em nós. A identidade, a digital de Deus em nós, por meio de Cristo Jesus. Qual é a minha identidade hoje? Filho de Deus. Um povo de Deus, um povo santo de Deus, que pelo qual o Senhor fez com um propósito. Então eu, sabendo que a minha identidade é de filho, eu sei que quem me formou foi o meu Pai, Deus, que mora nos céus. Então a sua identidade, as suas digitais, o seu DNA está dentro de mim, porque Deus é o meu Pai, o meu Criador, e eu sou filho por meio da imagem de Cristo Jesus. Deus me formou com um caráter santo. Então a minha identidade, os meus frutos definem quem eu sou, se sou filho de Deus ou não. Porque quem é filho de Deus ouve as palavras de Deus, é santo. Quem é filho de Deus obedece a Deus. Então os seus frutos, a sua identidade vai definir o seu caráter. Quando eu entendo qual é a minha identidade, que Deus me fez com um propósito, porque a identidade, ela está ligada no propósito. Para você saber do seu propósito, você precisa saber da sua identidade. Então, se você é filho, você tem uma identidade.
filho santo, obediente. O seu pai é o seu criador. Você tem a digital e o DNA de Deus em você. Então, se você sabe quem é você, sabe da sua identidade de filho, que é filho de Deus, então agora vai ficar mais fácil de você saber do seu propósito. O filho sabe para onde vai. Ele sabe quem é seu pai. Então, o que eu quero compartilhar nessa tarde? Algumas dicas. Primeira dica: para você saber do seu propósito de viver nessa terra, você precisa saber quem é você em Deus. Você é filho? Então você vai obedecer. Se você é filho de Deus com a identidade que Ele colocou em você, agora você precisa entender que o propósito que Deus colocou em você é para servir. Jesus não veio para ser servido, Ele veio para servir. Aquele que quer ser rei, aprenda primeiro a ser servo. Então aquele que quer ser rei, aprenda primeiro a ser servo, a servir. Mesmo sendo rei, Jesus veio para servir. Jesus é filho de Deus. A sua identidade, o seu caráter era um caráter santo. Ele tinha boas qualidades, bons frutos para com Deus. Os peixes Deus fez com um propósito: para viver no mar, nas águas. Tira o peixe das águas, ele vai morrer. Por quê? Ele foi feito para ser peixe e viver nas águas. Então a sua identidade está relacionado naquilo que você vive. Se Deus fez o peixe, foi para quê? Para viver nas águas. Então o oxigênio dele está nas águas. Deus o fez para viver nas águas. Tira o peixe de lá e acaba a sua identidade, porque ele foi feito para viver nas águas. Não tem sentido um peixe viver na terra ou nos ares. Então, ou seja, se Deus me fez nessa terra, foi para quê? Para mim viver, respirar e servir a Deus como discípulo, gerar discípulo, formar discípulos, pregar as boas novas. Segunda dica: se eu sei da minha identidade e eu sei que Deus me fez para um propósito, agora eu preciso o quê? Me movimentar. Eu preciso o quê? Me envolver no reino de Deus. Você está se envolvendo no reino de Deus? Vou deixar um exemplo aqui. Quando eu me converti a Jesus e Deus me aceitou, eu não sabia até então o que eu queria. Um desejo dentro do meu coração que ardia forte. Quando eu vi alguém na frente pregar a palavra de Deus, falar sobre o amor de Deus, eu senti uma vontade, um desejo de estar pregando. Mas eu ainda não estava preparado. Eu não estava pronto para pregar. Mas ardia no meu coração. Então eu já sabia que ali no fundo, por mais que eu não tinha capacidade nem preparo para pregar a palavra de Deus e nenhuma oportunidade, eu sabia que a palavra estava em mim, porque ardia no meu coração. Eu sei hoje que eu sou um pregador da palavra de Deus, como eu sei hoje que eu pastorei, porque é como uma chama estivesse acendendo, queimando dentro de você. Você sente um desejo, um amor tão forte, e começou a desenvolver na minha vida. Eu comecei a acompanhar o pastor, eu comecei a ajudar o pastor, auxiliando. De repente ele me colocou para mim louvar, para mim tocar, mas até para mim louvar, para mim tocar, eu tinha vergonha, eu não expressava bem as palavras, eu era muito tímido. Mas a primeira oportunidade que o meu pastor me deu foi para ajudar ele a liderar células. Eu não liderava, mas estava com ele, auxiliando, tocando, louvando. E aí eu fui aprendendo com ele também a como pregar, como falar, o que dizer. E aí eu me especializei, fiz teologia 4 anos, e aí eu fui buscando conhecimento. E hoje eu louvo a Deus, eu toco violão, teclado para a glória de Deus. A palavra estava em mim. Deus tinha colocado o propósito da palavra, de pregar as boas novas. E eu fui me aperfeiçoando, fui me envolvendo. Primeiro eu fui ali servir
auxiliando o pastor, tocando, louvando, servindo ele, convidando pessoas para ir para a igreja. E aí eu fui me envolvendo, ele foi me dando a oportunidade, e eu fui me descobrindo, e ele falou para mim que eu tinha um chamado de liderança, e eu falei, nada, pastor, eu nem tenho paciência comigo mesmo, vou ter com os outros. E aquilo que o meu pastor falou, ele estava certo. Hoje, para a glória de Deus, eu pastorei um rebanho de Cristo, eu prego a palavra de Deus, eu ensino as boas novas do reino de Deus. Então, aquela chama que ardia em mim, ela explodiu no meu peito. E me tornei o que me tornei hoje, graças a Deus e às pessoas que passou na minha vida e que deu a oportunidade. Então muitos pastores, muitas pastoras, têm que dar oportunidade para o povo na igreja. Mas antes de você ter uma oportunidade, você precisa aprender a ouvir o seu pastor, a obedecer o seu pastor, a se envolver nas coisas da igreja. Porque logo mais vai desenvolver, vai ativar o dom que há em você. E você vai se descobrir para que você foi chamado. Então hoje eu estou atuando como pastor, mas a minha identidade é de servo, é de filho. Então aonde me colocar, se for para orar eu vou orar, se for para louvar eu vou louvar, se for para tocar eu toco, se for para pastorear eu pastorei. Mas o que eu estou fazendo hoje? Pastoreando. Então o meu chamado, segundo a vocação que Deus me deu, é como pastor hoje. Eu sou um presbítero, eu pastorei o rebanho de Cristo. Então, o propósito que Deus colocou dentro de mim foi a palavra, pregar as boas novas, servir no reino de Deus. Mas se você está servindo com um copo de água, isso também é um dom. Porque tem pessoas que têm um dom de ser. Alguém precisa te levar no hospital, ele pega o seu carro, vai lá e leva. Talvez alguém está precisando de um dinheiro emprestado, ele vai lá e empresta. Talvez Deus colocou um propósito aí para você estar louvando e você está pregando. Talvez Deus colocou um propósito para você estar pregando e não para louvar, e você está louvando, está invertendo a situação. Então, para você saber do propósito que Deus colocou em você, você precisa saber quem é você. Você é filho. Segunda dica, você precisa envolver na igreja, no ministério, e de repente vai despertar, e aquilo que tiver mais profundo no seu coração, aquilo que arder mais, é aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas eu posso louvar? Eu posso louvar. Eu posso tocar? Eu posso tocar. Eu posso ajudar alguém? Eu posso ajudar alguém. Mas o propósito que Deus colocou no meu coração foi para pregar as boas novas. O dom da palavra está em mim, que Deus me deu, para apacentar o rebanho de Cristo. Então eu pastorei o rebanho de Cristo, mas o meu chamado é como ministro da palavra de Deus. Então você pode pastorear, louvar, tocar, cumprindo o seu propósito nessa terra. A terceira dica, eu preciso também saber o que eu quero. Se você está envolvido no reino de Deus, se você já sabe da sua identidade, o que você quer? Você quer pregar, louvar, tocar, servir? O que você quer? Precisa decidir, definir aquilo que você quer. Você pode fazer tudo isso? Pode. Mas você precisa ter um foco. Você precisa ter um alvo. Porque se você não saber o que você quer, qualquer caminho serve. E de repente você vai estar tão confuso que não vai fazer nada. Vai desistir do seu chamado. Então, o que o pastor Clemildo quer hoje? O que eu estou fazendo que arde no meu peito, no meu coração, é pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus é apacentar o rebanho de Cristo. Então é para isso que eu fui chamado, para apacentar o rebanho de Jesus. Então talvez você está em dúvida para descobrir o seu chamado, o seu propósito. Talvez você nem sabe da sua identidade. E talvez você precise desconstruir toda essa confusão, toda essa bagunça. O que arde mais no seu coração? O que você deseja? O que você quer? Você precisa investir no seu ministério. Eu paguei para me fazer um curso de teologia. Eu investi o meu tempo na obra de Deus, pregando a palavra de Deus. Pregava para mendigo, para bêbados, drogados. Eu pregava. Então, ou seja, por mais que muitas das vezes o pastor não me chamava para me pregar na igreja, porque o pastor ele sabia que eu não estava pronto, não estava preparado, mas não se limite,
prega na rua, prega nos hospitais, nas prisões, mas não se limite. O que você quer? É você que vai definir aquilo que você quer. É aquilo que almejar no seu coração. Você precisa saber o que você quer, aonde você quer chegar e como você vai chegar. Você precisa se decidir, desmistificar toda essa confusão, todo esse embaraço. Jesus, ele sabia da sua missão, ele sabia da sua identidade, ele sabia do seu propósito. Mas e nós? Sabemos aquilo que nós queremos? E muitas das vezes tem pessoas que sabem o que quer, que arde no seu coração, mas quer fazer tudo. Você precisa saber o que você quer. Você precisa definir o que você quer, decidir o que você quer. E mais uma, às vezes tem pastor que, pelo fato da pessoa ser eloquente nas palavras, falar bem, né, ser descontraído, e aí vai lá e unge a pessoa e fala: você vai ser um pregador, você vai ser um pastor. Mas talvez a pessoa nem quer isso, talvez não é aquilo que arde no seu coração. Então não deixa as pessoas definir aquilo que Deus já colocou no seu peito, no seu coração. Então, ou seja, eu preciso saber o que eu quero, porque tem pessoas que ungem cabeças erradas. Você vai ser pastor porque você prega bem. Você vai ser pastor porque você é eloquente nas palavras, né? Porque o seu dízimo é alto, porque a sua oferta é alta. Não se define por isso, porque lá na frente a pessoa não vai aguentar essa honra. Não peça essa honra se você não foi chamado, porque há um preço a se pagar, há um preço a se pagar. Estou há 6 anos pastoreando o rebanho de Cristo, e foi com lágrimas, com suor, com percas. Há momentos que você quer parar, há um momento que você quer desistir, mas toda vez que a gente pensa em desistir, algo começa a queimar dentro de você, algo forte começa a queimar e você não desiste. Sabe por quê? Porque é chamado. Que te define é a sua identidade. Tem pessoas que para ser pastor precisa receber, que para ser pastor ele precisa ter um título. Não estou falando de título e nem de você receber. Melhor é dar do que receber, e nada contra. Eu sei que tem pastor que recebe, e é bíblico, pode receber, é bíblico. Tem sim um salário do pastor, é bíblico, mas eu não recebo. Então como é que eu sei desse chamado? Primeiro, eu faço sem interesse, eu faço por amor às almas, por amor à palavra, e arde no meu coração. Então é daí que você sabe para que você foi chamado. O Santo de Deus vai testificar em você. Deus te abençoe poderosamente nessa tarde, e que você guarde essas 3 dicas, tá? Fica com Deus, a paz do Senhor. Eu quero estar orando nessa tarde, o Senhor possa colocar, meu Pai, os teus planos, os teus projetos, o teu propósito em cada coração, e que por meio desta palavra eles venham se descobrir, Senhor, o que eles querem de fato nessa terra. Que eles venham se descobrir o teu propósito, Senhor, para viver aqui nessa terra. Espírito Santo, peço que o Senhor venha testificar o chamado de cada um deles. Venha testificar, meu Pai, o teu propósito, e venha colocar a identidade do Senhor, Pai, em cada coração. E que eles venham viver, meu Pai, o propósito de Deus aqui nessa terra, segundo os vossos chamados. Que Deus em Cristo Jesus possa estar te abençoando poderosamente, a sua casa, a sua vida, a sua família, e que nenhum impedimento venha te atrapalhar nessa tarde de viver o propósito de Deus nesta terra. Que Deus em Cristo Jesus o abençoe. Essa palavra, compartilhe para mais pessoas. Não deixe de se inscrever no nosso canal Ministério Louvor e Graça.